Capítulo 5. O paradoxo do pessimismo. As palavras sorte e otimista de alguma forma parecem estar interrelacionadas. Anos atrás, quando comecei a estudar as pessoas com e sem sorte, esperava descobrir que os mais sortudos seriam esmagadoramente otimistas. Eu estava errado. As pessoas de sorte em geral são felizes, é claro. Dizemos que são sortudas e elas assim se consideram, pois, em parte por seus próprios esforços e em parte por obra do acaso, destino, Deus ou outra coisa, elas alcançaram metas pessoais importantes. É justo afirmar que a maioria delas vive feliz, contente, satisfeita. Elas sorriem muito, são divertidas e ótimas companhias, mas chamá-las de otimistas é um exagero. Ser otimista é esperar os melhores resultados. Pessoas de sorte, como regra geral, não são assim. Na verdade, a maioria delas nutre um núcleo básico de pessimismo tão denso, difícil e espinhoso que chega a assustar quando deparamos com ele. Cuidam do seu pessimismo com carinho, protegem-no contra ataques, exercitam-no diariamente para mantê-lo em forma e bem tenso. Às vezes, conscientemente e, às vezes, de forma intuitiva, elas o apreciam como algo de valor. Perdê-lo seria perder a sorte. Foi difícil para mim entender esse fenômeno no começo da pesquisa. Parecia paradoxal. As pessoas de sorte não deveriam ser otimistas. Fiquei intrigado em ouvir um jogador profissional de Las Vegas dizer: só pense em ganhar quando estiver pronto para perder. Ou em ouvir J. Paul Getty dizer: quando entro em qualquer negócio, procuro pensar primeiro no que vou fazer para me salvar se as coisas derem errado. Ou em ouvir uma especuladora bem-sucedida dizer: calculo que perderei dinheiro em 3 de 4 negócios fechados. E não me surpreendo quando perco dinheiro em todos os 4. O precavido Geraldo Loeb expressou essa ideia da forma mais surpreendente para mim. No mercado de ações, o otimismo pode matá-lo. É melhor descobrir o que está acontecendo. Acontece que os usos de pessimismo entre os sortudos podem ser articulados em termos de 2 leis cardinais. Essas leis estão entrelaçadas. Devem ser pensadas em conjunto, pois são 2 partes de uma lei só. Para maior clareza, no entanto, vamos separá-las temporariamente e estudá-las uma de cada vez. A lei de Murphy. Pelo que consegui descobrir até agora, não existe nem nunca existiu um professor Murphy, criador da lei de Murphy. As razões pelas quais esse nome em particular está associado à lei estão perdidas nas brumas do tempo. A lei, entretanto, é bem conhecida e muitas vezes reiterada entre engenheiros, empresários e outros que desejam ter certezas em um mundo incerto. A lei diz: se algo pode dar errado, dará. Em um capítulo anterior, vimos que a sorte favorece os audazes, e estudamos algumas razões pelas quais a ousadia aumenta as chances de encontrarmos a boa sorte. Mas vimos também que as pessoas sortudas entram em novos empreendimentos equipadas com um mecanismo de catraca, para o caso de as coisas correrem mal. Pessoas de sorte são por definição favorecidas pela fortuna, mas uma razão pela qual elas são favorecidas é que nunca pressupõem que serão. Elas sabem que a fortuna é caprichosa. Um dia ela pode até tratá-la bem, no outro, dispensá-la sem qualquer cerimônia. Nunca suponha que você é o queridinho da sorte. Exatamente quando a vida o tiver levado a alcançar seu ponto mais alto e brilhante, quando você parece estar sendo carregado, acalentado e protegido por incontestável boa sorte, estará mais vulnerável à má sorte. É quando a euforia pode derreter seu pessimismo. Quando o pessimismo vai embora, você fica em estado de perigo. Baixa a guarda. Desconecta o mecanismo de catraca. Ignora estranhos pressentimentos que tentam dizer o que não quer ouvir. E então, de repente, está com a cara na lama e com o pé da fortuna em seu pescoço. Helena Rubinstein, que fez fortuna em um mundo hostil a mulheres empresárias, compreendia bem a lei de Murphy. Ela foi presenteada com um pessimismo inabalável que nenhuma euforia conseguiria derreter. Pouco antes de sua morte, aos 95 anos, ela escreveu um livro, My Life for Beauty, no qual descreveu o impressionante crescimento de sua empresa que começou como um salão de beleza de rua na Austrália, transformando-se em uma empresa de renome internacional.
Ela reconheceu o misterioso papel da sorte na sua vida. O livro está repleto de frases do tipo ironia do destino e anjo da sorte. Infelizmente, ela falou pouco sobre as causas por trás de toda a sua sorte e, em uma aparente tentativa de manter um tom leve, não disse quase nada sobre o que considero uma de suas principais características, esse bloco de granito de pessimismo. Pessimismo. De fato. Uma vez, liguei para ela porque precisava entrevistá-la para uma revista. Assim que ela soube que eu estava ligando de um orelhão, insistiu que eu deveria lhe passar meus números, para o caso de a ligação cair. A possibilidade não tinha me ocorrido, mas ela era uma mulher que conhecia muito bem a lei de Murphy. Se algo pode dar errado, dará. E deu. A ligação caiu, e fiquei sem moedas para continuar a entrevista. Claro que o pessimismo havia ajudado de forma muito mais importante durante sua vida feliz e agitada. Sua própria versão da lei de Murphy era: se existe um jeito errado de usar esse produto, alguém vai descobri-lo. E o corolário: a mulher que descobrir isso terá muitas amigas que falam pelos cotovelos. Uma vez, quando um novo creme hidratante estava em desenvolvimento, ela perguntou o que aconteceria se alguém deixasse um frasco do produto em um radiador. O que aconteceria seria um potencial desastre comercial. O produto, quando aquecido, se transformava em uma sopa pegajosa repugnante. Ele foi descontinuado. Em Londres, ela conheceu e passou a admirar Isadora Duncan, a bailarina. Helena Rubinstein sempre se sentira atraída pelo que chamava de talento para decoração de interiores e roupas, o dramático, o colorido, e era fascinada pelos longos cachecóis e chales que a bailarina sempre usava. Eu me perguntava como ficariam em mim, contou Rubinstein mais tarde. Mas, sendo adepta da lei de Murphy, acabou descartando a ideia. Imaginou os lenços ficando presos nas portas, caindo na sopa em jantares chiques, puxando estatuetas frágeis das prateleiras. Nesse caso, seu pessimismo se justificou. Isadora Duncan morreu aos 49 anos quando as pontas de seu cachecol ficaram enroscadas na roda de um carro em movimento. Isadora Duncan pode ter pertencido a essa problemática tribo de pessoas que psicólogos e médicos de família chamam de propensa a acidentes. A maioria de seus acidentes foi trivial, topadas no pé, pequenos cortes nos dedos das mãos, mas alguns foram ou poderiam ter sido graves, como quando ela caiu por um buraco no convés de um navio. Esses acidentes, evidentemente, não foram causados por imperícia ou inaptidão física, pois ela era uma mulher de extraordinária graça, pelo menos no palco. A verdade parece ser que Isadora Duncan era uma mulher que permitia que as coisas dessem errado, caso houvesse alguma possibilidade. Seu descuido, não só com relação a lesões físicas, mas em todas as áreas de sua vida, era às vezes incrível. Ela teve 3 filhos ilegítimos, todos morreram antes dela, um logo após o nascimento e 2 em um acidente de carro. Vivia em conflito com várias agências do governo porque perdia passaportes e outros documentos. Além disso, estava sempre endividada e passou grande parte da vida fugindo de credores furiosos, não porque tinha renda insuficiente, mas por uma administração financeira ruim. Uma velha teoria psicanalítica sustenta que uma pessoa assim, sempre em apuros apesar de ter grande talento, atormentada por acidentes, morta ainda jovem, provavelmente abrigava um desejo subconsciente de se destruir. A teoria ainda tem algum prestígio entre analistas de plantão, mas sua aceitação entre os profissionais de saúde mental está diminuindo. Dr. Frederick McGeary, psiquiatra da Universidade da Califórnia e é autoridade nacionalmente conhecida em propensão de acidentes, analisa a teoria com cautela. É verdade que sentimentos masoquistas e suicidas parecem estar envolvidos em alguns acidentes, mas não dá para generalizar. Existem muitas explicações possíveis. Dr. J. Livingston, psicólogo da Montclair State College que estudou perdedores crônicos entre os membros dos jogadores anônimos, concorda com o Dr. McGeary. A antiga visão psicanalítica está desatualizada. Quer estejamos falando sobre acidentes ou qualquer outra variedade de má sorte crônica aparente, não é consistente com os fatos, pois sei que eles afirmam que a maioria ou mesmo muitos perdedores querem perder. Na minha experiência, a maioria das pessoas quer ganhar.
Quando perdem, não é porque querem, mas por causa de outro problema, em muitos casos, um excesso de otimismo. Para usar os termos da lei de Murphy, uma suboferta de pessimismo. Esse parece ter sido o principal fator na surpreendente vida de Isadora Duncan, repleta de histórias de acidentes, documentos perdidos e problemas de dinheiro. Ela confiava demais na sorte. Pertenço aos deuses, escreveu em sua autobiografia um tanto pomposa e grandiosa. Minha vida é regida por sinais e presságios. Entrando em cada nova situação, ela esperava que esses deuses, dito de outro modo, a sorte, cuidariam dela. Raramente parava para perguntar o que poderia dar errado nem tomava precauções contra a má sorte. Uma vez, quando programou uma grande festa e apresentação de dança ao ar livre, um amigo sugeriu que talvez fosse prudente encontrar um local coberto alternativo em caso de chuva. Ela o repreendeu por ser do contra e acrescentou dramaticamente: a vida é para ser vivida, não uma fonte eterna de preocupação. É claro que choveu no dia marcado. Entre as poucas pessoas que apareceram estava o fornecedor do buffet, exigindo o pagamento por iguarias caras que não podiam ser armazenadas. Esta é uma parte do paradoxo. As pessoas que confiam demais na sorte estão entre as menos afortunadas, pois a fortuna, quando vê que alguém se fia demais nela, dá um passo para trás. As pessoas de sorte evitam acidentes em grande parte porque são pessimistas. Elas se perguntam: o que pode dar errado quando eu pintar o outro lado da porta do meu quarto? Claro, mesmo que eu pendure um cartaz do outro lado, certamente algum cabeça de vento abrirá a porta no momento errado. A porta vai me acertar bem no rosto, ou vai me acertar no cotovelo e fazer com que eu derrube o pincel no chão, ou vai derrubar a lata de tinta, ou todas as três opções. Para assegurar minha sorte, vou agir como se todas essas opções fossem de fato acontecer. Vou colocar a lata lá, e não aqui, e ficar com o pé contra a porta. Por outro lado, os azarados tendem a dar de ombros e dizer: ah, vou confiar na sorte. As chances estão a meu favor. Só vou precisar de 10 minutinhos para fazer o trabalho. As crianças não estão por perto, e meu avô está cochilando na frente da TV. Podemos prever, é claro, que nesse dia do ano o avô não vai pegar no sono e vai sair pela casa andando aos tombos, procurando seus óculos. Um estudo exaustivo, de longa duração sobre acidentes entre motoristas de ônibus, realizado na África do Sul, chegou a conclusões semelhantes sobre a importância do pessimismo. Entre os motoristas com o maior número de acidentes no currículo, um traço de personalidade marcante acabou sendo o excesso de otimismo. Esse otimismo se aplicava em três direções. O mau condutor confiava demais em 1. Suas próprias habilidades, 2. No bom senso dos outros motoristas e 3. Na sorte. Alguns dos motoristas mais propensos a acidentes eram extremamente supersticiosos. Eles confiavam demais na sorte, que cada um definia do seu jeito, é claro, para enfrentar as agruras da vida e passar por cruzamentos perigosos, em vez de tentar controlar seus destinos por conta própria. Já vimos que uma boa superstição pode ser útil em certas situações em que precisamos tomar uma decisão importante, mas só depois de esgotar todas as abordagens racionais para resolver o problema. O problema do pessimismo subdesenvolvido aparece em outro grupo de perdedores crônicos, a hostilizada tribo de homens e mulheres que estão sempre perdendo dinheiro em pistas de corridas e mesas de jogo. A teoria psicanalítica sobre impulsos autodestrutivos subconscientes foi aplicada a jogadores compulsivos e a pessoas propensas a acidentes. Já comentei antes que nunca encontrei dados concretos para fundamentar a teoria em qualquer cassino, pista de corrida ou jogo de cartas. Não funciona, exceto, talvez, nos casos de alguns indivíduos muito incomuns e perturbados. Quase todos os jogadores querem boa sorte. Quase todos ficam deprimidos quando perdem. Quando ganham, muitas vezes eles entram em delírios de exagerada alegria, e é em busca desse prazer, desse orgasmo emocional, que alguns consideram ser o mais profundo prazer da vida, que repetidamente colocam seu dinheiro nas mãos pouco confiáveis da fortuna. Eles não têm a menor vontade de ficar sem dinheiro ou morrer de fome. Na maioria dos casos, o problema é excesso de otimismo.
Se você analisar a história de jogadores compulsivos, afirma o Dr. J. Livingstone, verá que essas pessoas começaram a vida no jogo ganhando. No início, a sorte estava do seu lado. Elas gostaram tanto da experiência que quiseram repeti-la várias e várias vezes. As leis da probabilidade proíbem isso. Você sabe disso e eu também, mas o jogador compulsivo continua esperançoso. A sina do otimismo. Dr. William Boyd, psiquiatra da UCLA e estudante dedicado do processo de assumir riscos, é outro homem que acha que a sorte de principiante pode ser perigosa. Se você tem dentro de si as sementes que criam um jogador compulsivo, afirma, a melhor coisa que poderia acontecer seria perder de lavada nas suas primeiras apostas. Se o jogador compulsivo latente por acaso gostar da sorte de principiante, isso pode ser uma tremenda má sorte. Pode selar o destino de alguém. O mesmo se aplica à vida em geral. Uma forma de considerar o ramo de seguros é que ele vem de pessimismo. Você adquire um seguro para protegê-lo contra a má sorte. Se não espera ter má sorte, se acha que as estrelas ou seus deuses pessoais ou outra entidade mística vão livrá-lo do mal, não compra um seguro. Como regra geral, afirmou Peter Fagan, um representante da Northwestern Mutual. Meus clientes potenciais mais difíceis de convencer são jovens adultos do que sempre tiveram boa sorte nas suas curtas vidas. Nada de ruim aconteceu a eles ou a pessoas da família, nenhuma doença, nenhum problema grave de dinheiro, por isso se sentem invencíveis. Às vezes, é só uma vaga sensação, mas às vezes, eles realmente acreditam que são agraciados por algum tipo de favoritismo. Eles dirão, sempre tive sorte. Ou sempre que tenho alguma encrenca, alguma coisa acontece para mudar a situação. Sempre me sinto mal quando jogo água fria nesse tipo de otimismo feliz. Mas o fato é que essas pessoas muito sortudas são as mais vulneráveis à má sorte. Elas não compram seguro nem tomam outras medidas de precaução. Justamente porque pensam que têm sorte, elas podem ser as primeiras a ser atingidas por um azar tremendo no futuro. A condição de se sentir com sorte pode resultar em grande perigo pessoal. Nunca deixe esse sentimento se instalar. Nunca se esqueça da lei de Murphy. Os jogadores profissionais, os mais calmos que vencem, em oposição aos compulsivos que perdem, vão além. Para eles, a lei de Murphy é branda demais. Eles não esperam só que algo dê errado. Não se preparam apenas para a má sorte média, mas para a má sorte absurdamente má. Os perdedores, diz um profissional de Las Vegas, nunca pensam sobre o problema da pressão, como chamamos. Essa pressão nada mais é do que a demanda sobre o capital empregado no jogo durante uma maré de perdas. O jogador precisa ter capital suficiente para absorver uma série de perdas enquanto espera a hora da virada. Quanto mais capital tiver o jogador, mais pressão ele terá condições de suportar. O que os perdedores fazem normalmente é subestimar a pressão. Eles entram no jogo com pouco dinheiro. Imaginam, tem o suficiente para sobreviver a uma maré de perdas. Todo profissional sabe que não é assim que as coisas funcionam. O jogador precisa estar preparado para enfrentar uma perda mais substancial. Você tem de estar pronto para encarar a pior sorte do mundo. Essa verdade pode ser bem ilustrada com o jogo romântico e enlouquecedor da roleta. Suponha que você escolha jogar um dos jogos de apostas fixas, vamos dizer vermelho e preto. Você se restringe a uma aposta de $1 em cada grupo. A lei das médias, quando analisada, parece dizer que você tem chance de ganhar uma vez a cada 2 rodadas, com uma perda ocasional extra quando a bola de marfim cai em um dos números verdes da casa. Você pode dizer a si mesmo, sei que as cores não vão sair na mesma sequência vermelho-preto a noite toda, como no mecanismo de um relógio. Haverá rodadas de uma cor e rodadas de outra. Vou me preparar para o azar e imaginar que pode haver 5 rodadas seguidas em que perderei dinheiro. Com um dinheirinho extra para os números de casa, acho que consigo aguentar a pressão entrando no jogo com $7. Com isso, posso jogar a noite toda. Assim, você estará liso na 10ª ou 15ª rodada, ou, com pior sorte, mais cedo ainda. Você não deixou uma margem suficiente que leve em conta a pior sorte do mundo. Se não fosse por esse problema da pressão,
Seria fácil inventar qualquer sistema infalível para vencer a roleta. Para vencê-la, você aumentaria sua aposta depois de cada perda. Você seria capaz de apostar o suficiente para que uma eventual vitória permitisse recuperar todas as perdas passadas. Parece simples, mas isso exigiria quantidades astronômicas de capital em um longo período de perdas consecutivas. E, apenas no caso de haver alguém com quantidades astronômicas de dinheiro disposto a apostar, todos os cassinos se protegem criando limites máximos para os valores das apostas permitidas. Principalmente por esse motivo, nenhuma das dezenas de sistemas vencedores que foram criados ao longo dos séculos para vencer na roleta, e ainda são vendidos a otários otimistas em Las Vegas e Monte Carlo hoje em dia, pode funcionar de forma confiável. Alguns funcionarão razoavelmente bem se você tiver má sorte média. Nenhum desses sistemas vai funcionar quando você se deparar com o que é quase certo de acontecer em longo prazo, a má sorte pior do que média. Martin Gardner, matemático, jogador e discípulo da aleatoriedade, é um forte defensor do princípio de que devemos estar preparados para o pior. Em um de seus ensaios publicados na Científica American, ele citou um homem chamado Galilei, que disse: "Não se preocupe, um raio nunca cai no mesmo." A Lei de Mitchell. Martha Mitchell nasceu na obscuridade, no estado de Arkansas, batalhou seu caminho para o sucesso como modelo, casou-se com um advogado em ascensão, atingiu o ápice da fama e da fortuna, e viu sua vida desmoronar nos últimos dias inglórios da administração Nixon. 2 editores e eu nos encontramos com ela para almoçar em Nova York em 1975. Queríamos falar de uma autobiografia que ela achou que poderia escrever. As notícias de jornal ao longo dos anos anteriores tinham nos preparado para encontrar uma mulher com voz estridente e ego enorme. Não foi essa a mulher que encontramos. Martha Mitchell disse suavemente: "A vida escorrega por nossas mãos. Se você acha que está no comando, está enganado." Esta é a Lei de Mitchell. Usei o nome dela principalmente porque precisava de um nome, e também porque me afeiçoei muito a ela. Outros nomes talvez tivessem servido, pois outros homens e mulheres articularam a lei com suas próprias palavras. O recrutador de executivos Bill Battaglia, por exemplo, dizia: "As pessoas gostam de falar que planejam suas vidas, mas pelo menos metade do planejamento é feito pela sorte, pelo destino ou qualquer que seja o nome que você escolha." Se um homem de sucesso me diz que planejou a vida exatamente da forma como se desenrolou, eu direi que ele está sofrendo de um caso típico de memória seletiva. Já Kirk Douglas dizia: "Gostamos de pensar que controlamos nossos destinos, mas é pura ilusão. Sempre existe o fator X. O fator X é sorte." No começo deste livro, defini sorte como eventos que influenciam nossas vidas e, aparentemente, estão fora do nosso controle. Se você acha que pode ficar imune a tais eventos, está enganado. Essa ilusão pode ser perigosa. "Houve uma época em que eu tinha o mundo aos meus pés", disse Martha Mitchell. "Tinha tudo o que queria e também uma sensação de controle. Achava que tinha controle sobre minha vida. Eu pensava, desde que tome cuidado, nada fugirá do meu alcance agora." Bem, o sentimento era falso. Deu tudo errado. Se eu não tivesse me sentido tão seguro e confiante, talvez até tivesse tomado alguma precaução ou alguma medida para evitar a derrocada. Ela estava dizendo que o pessimismo poderia ter sido útil, pessimismo em relação ao seu grau de controle sobre determinados eventos. Na década de 1960, ela não poderia ter previsto tudo o que aconteceria em sua vida, que o marido se envolveria em um desastroso escândalo governamental, que os dois despencariam do topo da próspera montanha de louros sociais e políticos em que viviam, que ambos se separariam no meio da tempestade que se seguiu e que ela ficaria sozinha, sem poder, doente e praticamente sem um tostão. Ninguém poderia prever essa incrível sequência de eventos, mas a possibilidade de a má sorte atacar poderia ter sido prevista e levada em conta. De fato, Martha Mitchell poderia ter sido precavida, pelo menos em termos monetários, e também em termos emocionais, para que a repentina chegada do azar não tivesse sido tão surpreendente e devastadora.
No ápice da glória, ela poderia ter dito: a vida escorrega pelas nossas mãos. Como admitiu tempos depois, ela chegou a essa conclusão tarde demais. Pessoas de sorte, de forma mais acentuada do que aquelas que não a possuem, estão cientes de que eventos imprevistos e incontroláveis podem acontecer em suas vidas a qualquer momento. Ninguém tem total controle sobre sua vida. As pessoas de sorte são aquelas capazes de se adaptar a esse ambiente de incertezas. Estão prontas para as oportunidades que surgem e se protegem contra as adversidades. Se a má sorte cruzar o caminho, como já vimos, elas não a ignoram e continuam avançando cegamente em linha reta para atingir o objetivo traçado. Se a má sorte atacar, essas pessoas estão prontas para saltar fora do barco antes que ele afunde. Como uma tribo, os mais sortudos não alimentam ilusões de que a vida é organizada, que pode ser planejada, que acontecerá como desejado. Sua falta de organização lhes agrada e estimula, mas irrita outras pessoas, assim como irrita também os azarados. A diferença é que as pessoas de sorte aceitam a falta de organização como um fato da vida que precisa ser enfrentado, gostem disso ou não. Os azarados tendem a questionar e discutir em vez de aceitar essa realidade. Isso está ilustrado em um estudo realizado pelo Dr. Eugênio Emerson Jennings, professor de Ciências Administrativas na Michigan State University. Ele analisou as vidas de executivos na tentativa de aprender que qualidades poderiam ser representativas do sucesso ou do fracasso. Nesse extraordinário livro que resultou de sua pesquisa realizada durante vários anos, Executive Success, Sucesso Executivo, Jennings relatou que dois traços que se destacam na personalidade dos executivos propensos ao fracasso são ilusão de imunidade à má sorte e ilusão de controle sobre todos os eventos da vida. A função de um executivo é tornar realidade seus projetos, escreveu o professor Jennings. No entanto, de vez em quando as coisas acontecem por acaso e por obra da sorte. O executivo que alcança sucesso de forma consistente está emocionalmente preparado para todo tipo de má sorte e não fica desmoralizado quando ela ataca. O executivo propenso ao fracasso, por outro lado, munido de suas duplas ilusões sobre imunidade e controle, tende a ser derrubado. Cada executivo tem um estilo de sorte, afirma o Dr. Jennings. O homem ou mulher de sucesso está ciente de que a má sorte pode acabar com os mais elaborados planos. Quando isso acontece, o executivo de sucesso fica infeliz, é claro, mas pode vencer a má sorte afirmando: parte disso foi em virtude da má administração da minha parte, mas parte foi puro azar. O executivo propenso ao fracasso não está emocionalmente equipado para lidar com desastres aleatórios dessa maneira serena. Como ele se prende à ilusão de que tem ou deveria ter controle total sobre os eventos, sua tendência é se culpar quando a má sorte ataca e as coisas fogem ao seu controle. A sua reação é: fracassei. O matemático Horace Levinson sente que essa reação causa muitos problemas no mundo empresarial, pois a consequência direta é piorar a situação. Em Chance, Luke and Statistics, Probabilidade, Sorte e Estatísticas, o Dr. Levinson postula uma situação em que um gerente de vendas elabora um plano inteligente para conseguir tirar mercado de um concorrente. No primeiro teste do plano, a má sorte ataca e dá tudo errado. O gerente de vendas quer tentar de novo. Ele argumenta: o plano foi destruído por eventos aleatórios. Esses eventos não vão se repetir da mesma forma da segunda vez. Talvez aconteçam de novo, sim, e qualquer bom pessimista estaria preparado para se defender. Mas outras pessoas da empresa não queriam sequer tentar novamente. Vamos analisar os fatos, disseram. O plano fracassou. Assim, uma ideia potencialmente boa é abandonada e talvez um bom executivo fique magoado. A história, afirma o Dr. Levinson, ilustra um tipo de raciocínio muito comum nos negócios. Consiste em deixar de fora, em todo ou em parte, os elementos aleatórios que fazem parte dos negócios. Nos relacionamentos humanos como um todo, se você se prender à ilusão do controle, correrá dois tipos de perigo. O primeiro deles é que você não preparará defesas contra a potencial má sorte que pode arrancar o controle das suas mãos a qualquer momento. O segundo é que, quando o azar ataca, você estará muito desmoralizado. Você reagirá inutilmente.
Os jogadores profissionais são mais inteligentes do que a maioria dos empresários nesse quesito. Nas palavras do Dr. Louis Michel, ex-jogador transformado em professor universitário, o profissional sabe que os resultados de determinado jogo de cartas dependerão em parte da sorte e em parte da técnica. Ele é muito cuidadoso para manter os dois elementos bem separados na mente. Ele se aproveita de otários que, entre outros problemas, não fazem essa separação. Em geral, o otário acredita que tem mais controle do que efetivamente tem. Se o otário tiver alguma sorte e conseguir juntar umas tantas fichas no jogo, normalmente reage de uma das seguintes maneiras. Pensa, nossa, sou muito esperto, ou a sorte está do meu lado hoje. Não tem como eu perder. De uma forma ou de outra, ele desenvolve a ilusão de controle, achando que os eventos estão sob seu controle. O jogador profissional do outro lado da mesa, observando isso, fica feliz. Sabe agora que o otário pode ser induzido a apostar grandes montantes em rodadas que não valem um centavo sequer. O otário não está preparado para o momento em que a sorte mudar. Ele acredita que sua técnica ou sorte, ou ambas, o tornarão invencível. O jogador profissional reforçará sua falácia com comentários cuidadosamente planejados. Que aposta inteligente! Você está com tudo hoje, hein? O profissional tem capital suficiente para suportar a pressão e espera pacientemente até que a boa sorte finalmente cruze seu caminho. E, então, ele ataca. O otário perderá tudo o que ganhou, mais todo o seu capital. Mas, se o profissional aplicar bem sua estratégia, tudo que ele conseguir pegar emprestado. É sempre um erro ter certeza de que detém controle sobre os eventos. Entre as exposições mais claras dessa lição está um fascinante mas pouco conhecido livro publicado há alguns anos, de Loser, O Perdedor, de William S. Hoffman Jr. Hoffman era um jogador compulsivo. Ele gostava especialmente de cavalos, e o livro é um relato de sua longa e lenta queda rumo ao abismo da pobreza, da dívida e da degradação. Ele violou praticamente todas as regras do ajuste da sorte, incluindo a última, a que exige pessimismo. Em particular, ele trazia consigo um velho ensinamento da ética do trabalho que aprendera com o pai, um treinador de atletas de algum renome. A moral era a seguinte: se você for bom, não precisa de sorte. Já observamos antes que algumas lições da ética do trabalho cultivam a má sorte. Essa talvez seja a pior delas. É tão enganosa que a gente se pergunta como sobreviveu durante tantos anos. Hoffman, no entanto, como muitas outras pessoas azaradas, aparentemente a incorporou de forma irrestrita em sua filosofia geral de vida. Ele acreditou que era bom nas apostas de cavalos. Deve mesmo ter sido. Certamente, ele dedicava muito tempo às apostas, mas tinha tanta fé na sua capacidade que menosprezou o elemento sorte. Era um elemento muito maior do que ele estava disposto a admitir, e acabou com ele. Nunca ignore a possibilidade da má sorte. Ela está sempre presente. Duvide do seu nível de controle sobre os acontecimentos. Esteja preparado para perder o controle a qualquer momento, em qualquer direção, com qualquer resultado possível. Martha Mitchell estava certa. A vida escorrega pelas nossas mãos. Analisamos separadamente a lei de Murphy e a lei de Mitchell. Agora vamos juntá-las e ver o resultado. A lei de Murphy nos aconselha a não depender demais da sorte, pois as coisas podem não dar certo. A lei de Mitchell nos aconselha a não depender demais do nosso próprio controle sobre os acontecimentos da vida, pois esse controle é menor do que acreditamos. As duas leis afirmam: nunca entre em uma situação sem saber o que fazer se algo der errado. Esse é o tipo de pessimismo dos sortudos. Em meio ao pessimismo, no entanto, existe um tipo especial de otimismo, pois a má sorte pode nos tirar o controle em determinado momento, mas a boa sorte também pode fazer isso. Vimos essa agradável possibilidade quando tratamos do fenômeno da fortuna, que favorece os audazes. Os audazes estão prontos para aproveitar a boa sorte quando ela cruza seu caminho, mesmo que isso signifique seguir em uma direção nova e não planejada. Eles não tentam assumir o controle total de suas vidas a ponto de ignorar as marés de sorte que estão ao nosso redor. Assim,
Podemos dizer que as pessimistas leis de Murphy e de Mitchell têm este corolário otimista: se alguma coisa der certo, não discuta. Dito de outro modo, quando a boa sorte sorrir para você, não resista. Não resista. A vida é escorregadia, por mais que você tente controlá-la. O controle perfeito é uma ilusão. Boa sorte.